Querido, gente querida, e mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos juntos, trocarmos as nossas ideias sobre pontos da doutrina espírita. Hoje nós vamos conversar sobre necessário e supérfluo. O que a gente entende por necessário, o que a gente entende por supérfluo? Qual o valor que nós damos a esses dois conceitos, o necessário e o supérfluo? E para começar a nossa reflexão, nós vamos trazer da parábola do avarento duas citações, dois trechinhos da parábola, né, que é uma citação de Jesus, que nos diz assim: o primeiro, a vida de um homem não é constituída da abundância dos bens que ele possua, não é constituída pela abundância dos bens que ele possua. E o outro trechinho que nos diz assim: insensato que és, esta noite mesmo exigirão tua alma. E as coisas que ajuntastes, de quem serão? Essa noite mesmo a nossa alma pode ser exigida. E as coisas que nós juntamos, de quem serão? Como é que fica a nossa alma diante do material, né? diante das coisas materiais que acumulamos, né? Acumulamos. A gente sempre acumula. Quem não tem na sua casa um cantinho em que tem umas coisas lá que a gente não usa, que a gente não precisa, mas que a gente tá lá, naquele cantinho, né? É uma gaveta cheia de coisas que a gente também não usa, um armário cheio de coisas que a gente não usa, mas que tá lá, né? A gente deixa lá guardadinho, quietinho lá num canto, né? Kardec, na pergunta 711 do Livro dos Espíritos, ele indaga assim: o uso dos bens da terra, ele vem trazendo assim para a gente, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Resposta dos Espíritos: esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não poderia ter imposto um dever sem ter dado um meio de cumpri-lo. Então a gente tem necessidade, algumas coisas a gente tem necessidade, né? Que às vezes a gente extrapola um pouco, né, nessa necessidade, né? Mas a gente tem uma necessidade. Então ele fala que o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. E o que a gente entende por bem da terra? É só os produtos vindos da agricultura, que nós entendemos como bem da terra? O que a gente entende disso? E na 706, Kardec indaga aos espíritos essa questão. Por bens da terra só se deve entender os produtos do solo? Resposta: o solo é a fonte primeira de onde decorrem todos os outros recursos, pois definitivamente esses recursos são apenas uma transformação dos produtos do solo, né? Então nós retiramos do solo aquilo que é necessário à nossa sobrevivência e retiramos também aquilo que não é tão necessário à nossa sobrevivência, mas que nós utilizamos também, né? Porque todos os recursos detêm, são oriundos lá do solo. É por isso que se deve entender por bens da terra tudo que o homem pode gozar nesse mundo. Tudo. Tudo que ele pode gozar nesse mundo, a gente entende como bens da terra. Tem um grupo de rock nacional, Titãs, que eles têm uma música que diz assim pra gente: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Tem o direito, além da comida, a diversão e a arte? Não faz parte da nossa vida, então nós temos direito. Nós temos direito a tudo, a tudo. Nós só precisamos pensar e repensar como nós utilizamos esses recursos, que valores nós damos a esses recursos. É essa a questão que precisamos pensar. Na pergunta 712, Kardec indaga assim aos espíritos. Ele vai indagando as questões de diversas formas para ter a resposta que ele estava querendo obter, né? Então ele diz assim na pergunta 712: com que objetivo Deus pôs um atrativo nos gozos dos bens materiais, no prazer? Para quê, né? Para que Deus colocou atrativo nos bens materiais, no gozo dos bens materiais? E os espíritos respondem assim: para incitar o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. Olha só, experimentá-lo através da tentação,
Aí nós me perguntar, Kardec indaga, e qual o objetivo dessa tentação? Para que serve, né? Respondem, desenvolver a sua razão que deve preservá-lo dos excessos. Aí a coisa fica complicada para a gente, né? Desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos, né? E aí a gente fala assim, olha só, eu gosto. E se está aqui na minha frente, por que eu não vou utilizar? E a gente coloca sempre a responsabilidade da gente atender a essa questão no outro, né? Ah, fulano me tenta, eu não posso comer chocolate, mas fulano constantemente se apresenta com um chocolate aqui para mim. Eu não posso fazer uma determinada coisa, mas, né, no lugar onde eu trabalho, todo mundo fala daquilo, né? Então eu sou tentado a isso. A gente coloca desculpa na nossa tentação. Eu sou tentado a isso, né? E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele traz para a gente a seguinte questão. Olha aqui, deixa eu só catar aqui. Na lição 129, Origem das Tentações, ele traz para a gente o seguinte, é uma anotação de Tiago, que diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E em cima dessa anotação de Tiago, Emmanuel desenvolve o seguinte para a gente. Geralmente, a surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre, né? Ah, porque Deus quis, porque Deus fez, onde estava Deus que eu não estava me acompanhando, é porque as coisas acontecem desse jeito, né? A gente coloca isso, né? Lembram-se tardiamente que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente pode ter vindo do divino desígnio. Somente pode ter vindo do divino desígnio. É que o Kardec pergunta lá, por que Deus colocou o atrativo, né, nos gozos materiais? Por quê? Né? Se não tivesse atrativo, a gente não seria inclinado a ceder a isso, né? E aí Emmanuel, mais à frente, nessa lição mesmo, ele traz para a gente um parágrafo que diz assim, lá na anotação de Tiago, cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. E por concupiscência significa cobiça de bens materiais. Então nós somos cobiçados pelos bens materiais. As meninas podem pensar assim, eu não tenho necessidade de um sapato, mas eu entrei numa loja, vi um sapato bonitinho numa loja, entrei para comprar aquele sapato. E aí, quando eu saí da loja, em vez de eu sair com um par, eu saí com 4 pares. É difícil disso acontecer? Não é, né? E aí, então, essa cobiça por bens materiais, né, é que leva a gente a essa tentação. Eu quero o mais. Eu não dou uma toalha de crochê que eu tenho, porque aquela toalha foi feita pela minha bisavó. E essa toalha está na família há muito tempo. Então, como é que eu vou doar uma coisa que está na minha família há tanto tempo, que foi minha bisavó, que eu não conheci e que eu fiz, né? Então a gente acumula lá a toalha. A gente olha para inúmeras peças de roupas que nós temos e olha assim, a gente diz assim, quando eu emagrecer, eu vou guardar isso, porque quando eu emagrecer, eu vou voltar a usar essa roupa. E a gente não emagrece e a gente não usa. Né? E assim a gente faz com tudo, com a toalha que foi da bisavó, com a louça, com o jogo de talheres que foi da mãe, com a bachela que foi da avó, que foi da irmã. Enfim, a gente vai juntando essas coisas todas, porque nós somos levados, né? Nós somos levados, poderíamos dizer, somos tentados a esse material pela beleza, pela afetividade, por uma série de coisas nós somos levados para justificar, né, a reunião desses bens que não são tão úteis para a gente quanto a gente imaginava que fosse.
mas está lá, guardadinho, né? Uma hora eu vou usar. Quando eu receber visita na minha casa, eu coloco aquela toalha bonita. Quando eu receber alguém para jantar, eu coloco aquela louça muito bonita que foi da vovó e coisa e tal. Pensamos assim. Aí Emmanuel vem dizendo para a gente que essa tentação não é de fora, não. Essa tentação é da gente. Né? Como Pedro dá lá aquela frasezinha e Emmanuel descrevendo, ele diz que isso é da gente. Ele diz assim, repetindo, né? Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência, quer dizer, pela própria cobiça de juntar o material. Ele diz assim, examinemos particularmente ambos os substantivos tentação e concupiscência. O primeiro, tentação, exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Então, essa coisa de dizer, né, que fulano me tenta com o chocolate, fulano me tenta com as coisas que eu não posso fazer, e eu não consigo resistir a isso, a culpa não é do fulano que trouxe o chocolate, que passou o chocolate na minha frente. A culpa não é do fulano que me mostra uma roupa nova e que eu acabo comprando quando eu não tenho necessidade. A culpa não é do ciclano que comprou um material novo, um artefato novo para o seu carro e eu vi aquilo no carro do fulano, eu achei que ficaria legal no meu carro também e eu compro aquele, me foge a palavra, meu Deus do céu, aquele objeto, né? Aquela autopeça, aquela coisa mais para o meu carro que eu não estava necessitando daquilo, né? Mas é top de linha, é novo, né? Todo mundo tem nos seus automóveis, então eu também posso ter, né? Eu também estou direito. A gente diz assim, sou filho de Deus, né? Trabalho para isso, eu também posso ter. A gente pode ter sim, né? A gente pode ter todas essas questões. A gente só precisa entender se isso é necessário à nossa sobrevivência ou não. É só isso que a gente precisa ver. E aí, quando Emmanuel diz aqui pra gente, né? Que ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores ao vício de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente vai se concretizar e perseverar se com ele afinamos na intimidade do coração. Ou seja, se tem dentro de mim aquele desejo, se existe no meu coração, na minha alma, aquele desejo, se tudo concorre para que eu execute aquilo dessa forma, então eu vou dar ouvidos a isso e vou dar vazão a isso. Tá? Então não é o outro, não é questão do outro. O outro pode me apresentar o que ele quiser. Eu só vou ser tentado por aquilo que estiver dentro da minha alma. Se não tiver um respaldo dentro da minha alma, eu não vou ser tentado. Então a gente tem que tirar essa questão da tentação do exterior e não do interior da gente, né? Do interior não, perdão, do exterior, é a gente entender que está lá dentro de mim, não é o outro que chega e coloca, está lá dentro de mim. Se eu quero acertar essas questões, eu tenho que recorrer àquela velha didática, aquele velho componente curricular divino que diz para a gente, conhece-te a ti mesmo. Começa a analisar a ti mesmo para você perceber se você tem necessidade disso ou se você não tem necessidade dessa questão material, né? Porque nós temos esses comportamentos compulsivos, né? Temos comportamentos compulsivos de diversas formas. Nas compras, como nós já falamos, né? A gente olha e não consegue não comprar. Ou a gente entra para comprar, como falamos do sapato, a gente entra para comprar um sapato, acaba saindo com 4 sapatos na mão. Há um tempo atrás eu li um texto numa revista que dizia assim, estavam fazendo uma matéria sobre o consumismo. E ele dizia assim para a gente, ele dizia assim no texto, né? Fulana de tal, uma pesquisa que eles fizeram,
entrou na loja para comprar um batom e saiu da loja com 30 batons. Aí a gente fala assim, poxa, mas 30 batom? 30 batons? Para que 30 batons? Mas é tão difícil assim da gente não comprar 30 batons? É tão difícil a gente não comprar os 4 sapatos quando não precisava nem de um? Só entrou porque achou bonito o modelo. Ah, bonitinho, então vou comprar para mim. As meninas conseguem fazer isso. É tão difícil para a gente passar, para as meninas passarem diante de uma vitrine e ver uma roupa bonita, um vestido, uma calça, um blazer, uma blusa, uma coisa qualquer. Você diz, nossa, mas é tão bonita. Você sabe que eu não tenho nenhuma roupa, nenhuma blusa azul marinho? Eu não tenho nenhuma blusa desse tipo. Ah, eu vou entrar e vou comprar. E sai dali com a blusa e com outras coisas. Do carro, como nós falamos em relação aos meninos, que eles também são compulsivos, né? Não somos só nós, né? A gente olhar lá para o carro, como o menino entrar numa loja de autopeças, e de repente ele não precisa nada para o carro, mas ele vê um volante diferente, ele vê um aro para a roda diferente, ele vê um rádio diferente, ele vê uma TV, ele vê mil coisas ali que não eram necessárias, mas que é prazeroso para ele. E como os espíritos falaram para lá, a gente tem direito a essas coisas que são prazerosas, a gente só precisa saber como usá-las, né? Cartão de crédito é um problema seríssimo, né? Cartão de crédito. Certa vez eu ouvi em uma palestra espírita, na Casa Espírita, um companheiro dar uma definição de cartão de crédito que eu achei assim fantástica, né? Cartão de crédito serve para você comprar alguma coisa que você não precisa, utilizando o dinheiro que você não tem, para se exibir para pessoas que você não conhece. Então você não tem o dinheiro, você usa o dinheiro de plástico, você usa o cartão de crédito. Você vai comprar alguma coisa que você não precisa. Aí é o batom, é o sapato, é a roupa, é o vestido, é o acessório do carro, é o acessório para casa, né? A gente entra e olha assim, não preciso disso, eu gosto. Caixinhas de plástico, caixinhas, né, de um determinado produtor, de um determinado fabricante. Tem pessoas que são assim fascinadas por caixinhas, né? Elas gostam de caixinhas. Então tem caixinha quadrada, caixinha redonda, caixinha comprida, caixinha baixa, caixinha retangular, caixinha que a tampinha tem um mecanismo para poder liberar o ar, outras não tem, outra tampa é diferente, porque a tampa tem uma mensagem bonitinha. Caixinhas. A gente conhece alguém que seja assim, doido por caixinhas, né? E que se abre assim, um armário, de repente tem mais caixinhas do que necessita e não utiliza aquelas caixinhas de plástico todas, né? Quando ainda guarda aquelas outras caixinhas, né? Que a gente diz que reencarna. De repente, a caixa de sorvete reencarna numa caixa para guardar feijão e etc e tal, né? Então, caixinhas é uma coisa assim meio tentador, né? Lembrando aquilo que Emmanuel falou para a gente, que a tentação está dentro de mim, não está na caixinha. A tentação está dentro de mim, né? E outras coisinhas mais que a gente entra. Né? Por exemplo, eu confesso que eu tenho a tentação por um tipo de loja que eu entro e fico assim fascinada. Papelaria. Papelaria é um comércio que me fascina. Se eu fosse dona de papelaria, eu acho que eu faliria. Acho que eu iria entrar constantemente no vermelho. Porque eu fico encantada com lápis, aqueles lápis mais coloridos, mais bonitinhos, mais desenhados, e borrachinhas, e pastas, e caixinhas também, né? E borrachas, e apontador, e bloquinhos, enfim. Eu reconheço que eu sou assim meio que consumista para a papelaria. Então, dentro desse processo do conhece-te a ti mesmo, né, que a gente precisa aprender a conviver com as coisas que a gente tem, um comércio que eu estou tentando evitar de entrar é papelaria. Só deixo para entrar papelaria quando eu tenho assim realmente muita necessidade, né? E tem umas coisas muito bonitinhas, né? Tem os post-its, tem uns marcadores de livros muito bonitinhos. Então a gente utiliza, como há pouco tempo eu confesso que eu entrei e comprei uns marcadores de livros, marca-texto, marcador de livro, que eu até uso bastante, né? Em função da doutrina espírita, de estudar, em função de leitura de livros também, que eu gosto muito. E comprei, eu falei, eu não tenho marcador. Quando eu cheguei em casa, eu encontrei umas 4 embalagens cheias daquele marcador. Então, eu estou demais, né? Eu tenho marcador demais, né? Então, essas questões a gente precisa analisar.
precisa analisar, e é através do conhece a ti mesmo que a gente vai conseguir chegar a essa conclusão. Por que que eu tenho essa tendência de comprar o que eu não preciso? Comprar o marcador de livro, marcador de página, comprar o bloco, comprar a caneta, comprar... Enfim, qual a necessidade que eu tenho? Qual a necessidade que eu tenho de entrar numa loja e comprar caixinhas, caixinhas e caixinhas, quando eu não necessito dessas caixinhas? Qual a necessidade que eu tenho de juntar, né, essas caixinhas quando eu não tenho... elas não têm tanta utilização assim para mim. Eu não utilizo todas, eu utilizo algumas. Então eu não consigo utilizar tudo isso, né? E aí a gente vai dando vazão a tudo isso, né? É a caixa, é o batom, é o perfume, é o lenço, é não sei o que lá, é echarpe, enfim, a gente vai, né, seguindo isso tudo, né? E aí as tendências de uma vida nova começam a surgir. Eu estava vendo esses dias um vídeo de dois arquitetos, né, de um arquiteto que ele trabalha visitando e trabalha divulgando o trabalho de outros arquitetos, né, no YouTube. E ele estava visitando uns apartamentos em São Paulo, um apartamento em São Paulo que tem exatamente 27 metros quadrados. Vamos pensar na casa da gente? Na casa da gente e nesse apartamento de 27 metros quadrados. Como é que a gente fica nisso, né? 27 metros quadrados. Para a gente morar num apartamento de 27 metros quadrados, a gente tem que se livrar de muita coisa, né? De muita coisa. A gente vai se livrar de muita coisa. E a gente vai se livrar justamente daquilo que a gente não usa. Daquilo que a gente não utiliza no dia a dia. Daquilo que a gente acumula, mas que a gente não utiliza no dia a dia. É o nosso supérfluo, né? É o nosso supérfluo. E eu fiquei assim olhando, né, a decoração do apartamento, realmente uma decoração assim, inteligente. E o que me chamou a atenção, o que me chamou mais atenção, foi a quantidade de armários pequenos nesse apartamento. Então você só pode guardar aquilo que você utiliza, você não tem como guardar além daquilo, né? E a gente guarda muita coisa, a gente tem muita coisa que a gente não utiliza. E a gente pensa assim, né? O que é necessário, o que é supérfluo para a gente. E eu me lembro sempre de uma pessoa que trabalhou comigo na minha casa, ela era acompanhante da minha mãe, uma pessoa que me ensinou muito, muito mesmo, né? As ações dela, as reações dela, eu não sei se eu teria as reações que ela teve, né? Diante de situações que ela me mostrou, que ela me exemplificou. Ela tinha 3 filhos, uma menina pequena de uns 2 anos, 3 anos, e 2 meninos entrando na adolescência, tipo assim, 11 anos, 12 anos, por aí assim, né? Na casa dela era ela, o marido e esses 3 filhos. E ela morava num terreno aqui no Rio de Janeiro, numa área de comunidade aqui no Rio de Janeiro, que era um terreno assim maior, não era grandão, era maior, mas que morava a família inteira ali, né? Morava ela, a mãe, um irmão, uma irmã, morava quase todo mundo ali. E dentro dessa comunidade familiar, acabava que eles acabavam cedendo as coisas para os outros integrantes da família, né? Quando se alguém precisasse de alguma coisa e não tivesse na sua casa, ia na casa do outro e pegava aquele material para utilizar. Mas algumas vezes essa tomada de material necessário para aquela pessoa naquele momento, ela dizia que às vezes era assim, abusiva. Era uma coisa assim, abusiva, tá? E ela, uma vez, ela chegou para mim e fez assim para mim, Vânia, tem uma promoção de frango no mercado aqui perto. Quando você chegar do seu trabalho, quando você chegar da escola, eu poderia sair mais cedo, eu poderia ir lá comprar frango, porque o frango está barato. E eu queria comprar frango para um mês, para minha casa. Eu falei, tudo bem. Quando eu chegar, você vai lá no mercado e você compra o frango para você. Mas acabou que ela não foi. Não sei por que razão ela não foi. E eu ia fazer compras para minha casa e falei para ela, eu vou ao mercado fazer compras aqui para casa. Você comprou o frango que você queria? E ela disse que não, que acabou que ela não teve oportunidade de ir.
Eu falei, bom, se tiver em promoção, você quer que eu traga o frango para você? Se tiver em promoção, você quer que traga? Se tiver fora da promoção, você quer que eu traga alguma quantidade do frango para você? Ela falou assim, eu quero sim. Se tiver na promoção, você, por favor, você me traz 1 quilo do frango. 1 quilo de frango para 5 pessoas comerem durante um mês. 1 quilo de frango para 5 pessoas se alimentarem durante um mês. Aí eu perguntei assim para ela, mas 1 quilo de frango é suficiente para você? Ela fez assim, porque eu desfio bem desfiadinho, só para tapear, só para dar um gostinho, e a gente come frango durante um mês. Essa mesma pessoa, que 1 quilo de frango tinha que durar um mês exato, né? Ela me trouxe, ela me forneceu um outro ensinamento, me deu um outro ensinamento com abrir mão de determinadas coisas que ela possuía. Que ela chegou para mim e fez assim: eu queria conversar com você sobre uma atitude que eu tomei e que a minha família está assim falando mal, está me crucificando por causa disso. Os filhos dela estudavam numa escola municipal próxima à casa dela e eles sempre recolhiam, pegavam pelo recreio da escola, pelas imediações da escola, latinhas de refrigerante. E juntava aquelas latinhas, pegava aquelas latinhas e levava para casa. Porque ela trocava aquelas latinhas em um mercadinho perto dela, ela trocava aquelas latinhas por gêneros alimentícios. Então trocava, ela tinha uma quantidade de latinhas que ela levava e ela trocava por alguma coisa de alimentação para a casa dela. A diretora da escola, observando que os meninos juntavam aquelas latinhas, foi perguntar para eles por que eles reuniam aquelas latinhas. E eles disseram que eles levavam para casa e que a mãe trocava as latinhas por comida num mercadinho perto da casa deles. Aí a diretora foi e inscreveu os 2 meninos hoje em dia seria o Bolsa Escola, né? Nessa época não era nem Bolsa Família, nem Bolsa Escola, não era Bolsa Alimentação. Eu não me lembro que nome tinha esse projeto social. Eu sei que ela inscreveu os 2 e o que acontecia? No final do mês, numa determinada data lá do mês, eles recebiam um ticketzinho, eles entregavam esse ticket para ela. Ela, de posse desse ticket, ela ia até um local lá na comunidade que ela morava, uma igreja que tinha na comunidade que ela morava, para trocar esse ticket por alimentação. E antes disso tinha uma palestra falando sobre higiene pessoal, higiene dos alimentos, higiene do ambiente. Tinha uma palestra educativa e depois trocava o ticket pelos alimentos. Então ela tinha direito a uma cesta, ela não tinha direito a 2 cestas básicas, porque eles eram irmãos. Ela tinha direito a uma cesta maior, uma cesta básica que era maior do que a cesta que a pessoa que só tinha um filho recebia. Tá? Um filho matriculado na escola. Tá? Como ela tinha os 2, ela tinha uma cesta um pouquinho maior. Não era grande coisa, uma pessoa que precisava. Uma pessoa que 1 quilo de frango tinha que durar um mês para a sua alimentação. Então, o que ela fez? Ela ganhava essa cesta. E o que ela resolveu fazer? Ela chegou para mim e fez assim: está todo mundo me massacrando na minha casa porque eu abri mão da cesta para doar para minha vizinha. Ela pegava a cesta, lá a vizinha não tinha criança matriculada na escola, ela pegava a cesta e recolhia a cesta e passava a cesta para essa senhora. E a gente sabe que cesta básica vem o básico da alimentação: feijão, arroz, sal, macarrão, açúcar, fubá, óleo. Não vem muita coisa supérflua ali, vem o básico da alimentação, né? Então ela pegava isso e doava para essa vizinha. E a família estava realmente falando dela, crucificando, como ela falou, porque ela estava doando o que era necessário para ela, estava doando para a vizinha. Aí eu fiz essa pergunta para ela, eu fiz assim: olha só, mas a cesta básica ela é constituída por produtos que são básicos para você, né? Que são básicos para a alimentação da sua família. E você precisa. E você doa mesmo assim? Ela falou assim: dou. Você sabe por quê, Vânia? Porque essa senhora ela é idosa, ela cria 2 bisnetos que os pais sumiram, né? Não sei com que os pais se envolveram. Os pais não puderam ficar com essas 2 crianças. Então ela cria esses 2 bisnetos. Ela é uma senhora idosa, tem mais de 70 anos, 70 e poucos anos. Tem erisipela, ela não pode trabalhar. E eu posso trabalhar.
Então, não é justo que eu fique com uma coisa que eu recebo, quando eu posso trabalhar para buscar esse meu sustento, e ela não pode trabalhar e ela não tem como sustentar esses bisnetos. Aí a gente se pergunta, né? O que é necessário e o que é supérfluo para a gente? O que a gente entende por necessário, o que a gente entende por supérfluo? E aí a gente volta a lembrar do conhece-te a ti mesmo. Eu saber o que é necessário, o que é supérfluo, né? É uma questão minha. Eu preciso saber o que é necessário para mim e o que é supérfluo para mim. E eu só vou conseguir entender o que é necessário e o que é supérfluo se eu partir para esse meu conhecimento. Eu preciso partir para esse meu conhecimento, para essa minha viagem interna, para eu poder entender aquilo que eu preciso e aquilo que eu não preciso. Porque esse é um conceito meu, não é um conceito do outro, é um conceito meu. Então, para que eu chegue a esse conceito, eu preciso me compreender. Eu preciso compreender porque, de repente, eu preciso de 10, 20, 30 batons. Eu preciso compreender porque, de repente, eu tenho a necessidade ou sou tentada, sou levada a comprar 4 pares de sapatos quando eu não preciso nem de um que me chamou a atenção. Eu preciso compreender por que eu sou levada a comprar uma autopeça, um volante, um rádio, uma TV, um aparelho mais moderno possível para eu ter dentro do meu carro, para o meu conforto, que é digno, que é lícito eu ter o conforto. A doutrina espírita não diz para a gente que não é lícito você lutar, você ter o conforto que você quer, mas eu preciso entender com que recurso eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo isso. Que de repente, que processos do meu espírito imortal, que falhas, que lacunas, não são falhas, né? São lacunas, que lacunas do meu espírito imortal eu estou precisando preencher na minha alma, e como eu não consigo preencher com alguma coisa mais condizente com o meu espírito, com a minha alma, com uma coisa mais gratificante com o meu espírito, para o meu espírito, para a minha alma, eu não consigo preencher essas lacunas internas, então eu preciso me dedicar, me envolver com materiais externos, porque eu acho que dessa forma eu vou poder estar satisfazendo essas minhas lacunas, preenchendo essas minhas lacunas internas. E todo esse processo eu só vou chegar a uma conclusão se eu partir para esse conhece-te a ti mesmo. Eu não vou conseguir compreender se eu não fizer essa viagem para dentro do meu espírito, para dentro da minha alma, e eu conseguir compreender essas minhas lacunas. E conseguir compreender também que substitutos eu posso utilizar para preencher essas minhas lacunas. Que substitutos eu posso utilizar para preencher essas minhas lacunas, né? Na pergunta do Livro dos Espíritos 923, deixa eu procurar aqui porque eu marquei, mas já desmarcou. Só um minutinho. 923. Diz assim para a gente: é dentro dos caracteres do homem, bem o conhecimento de si mesmo, felicidade e infelicidade interna relativa. Diz assim, a pergunta 923, diz assim para a gente: o que é supérfluo para mim, o que é supérfluo para um, não é para outros. O necessário é reciprocamente de acordo com a posição. O que é necessário para mim está de acordo com a posição que a gente ocupa. O que é supérfluo para um não é para outros. E para esses outros pode ser necessário, né? Melhor voltando aqui. O que é supérfluo para um, não é para outros. Para eles é simplesmente o necessário. E os Espíritos respondem assim para a gente: sim, conforme vossas ideias materiais,
vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos equívocos ridículos, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que possuía 50.000 libras de renda se encontra reduzido a 10, julga-se muito infeliz, porque não pode mais ostentar tanto quanto antes, manter o que ele chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as suas paixões. A gente já parou para pensar sobre isso? Quantas pessoas assumem determinados padrões na sociedade, têm determinados padrões na sociedade, e de uma hora para outra a realidade da vida modifica, e esse padrão de consumismo, esse padrão de utilizar, não vou chamar nem de consumismo, mas esse padrão de uso dos bens materiais, ele se modifica. E aí como é que a pessoa fica? Né? Então, o que ele vem falando quando ele pergunta: o que é supérfluo para um não é para outros, o necessário e reciprocamente de acordo com a sua posição. E ele diz: conforme as nossas ideias materiais. Conforme as nossas ideias materiais, vai me fazer bem se eu tiver isso. Eu só vou ser feliz se eu tiver a casa tal. Eu só vou ser feliz se eu tiver o telefone X. Eu só vou ser feliz se eu tiver o telefone Y. Eu só vou ser feliz se, né? Sempre calcado nas coisas materiais. Então, como ele coloca, conforme as nossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição, os vossos equívocos, de que o futuro fará a justiça quando compreenderes a verdade. Quando compreendemos a verdade de que nada pertence a gente, tudo vai, né? A gente começa a compreender o valor das coisas materiais. E ele ainda diz aqui assim, olha só, se você tem muito, né? Se você tem muita coisa, você tem um padrão muito bom, excelente, e de repente o teu padrão de vida muda, como é que você se posiciona em relação a isso? O que é o abrir mão do que aquela posição não pode mais trazer para a gente? O que é deixar de ter alguma coisa que seria importante para a gente, né? Mais à frente, quando a gente tem isso, quando a gente tem essas posições invertidas, a gente acha que falta para a gente, está faltando para a gente, né? Mais à frente ele diz assim, acredita que lhe falta o necessário. Nessas situações, a gente acredita que falta o necessário. Mas, francamente, achas que é digno de lástima? Quando ao seu lado há aqueles que morrem de fome e de frio e não têm um abrigo para repousar a cabeça? Eu me lastimo por uma coisa que eu não posso mais ter, que não vai fazer diferença na minha vida, que eu não posso mais ter? E será que a minha lástima é digna? Será que a minha lástima tem vitalidade, tem validade, vitalidade não, perdão, tem validade, quando do meu lado tem alguém que tem fome, né? O homem prudente, para ser feliz, olha abaixo de si, nunca acima, a não ser para elevar a sua alma na direção do infinito. Como eu falei dessa companheira que trabalhou na minha casa, que vivia numa comunidade do Rio de Janeiro, que tinha dificuldades imensas materiais, mas no momento em que ela percebe que o que ela tem, ela pode doar para alguém que não tem e não tem como conseguir, porque ela tinha um emprego, ela poderia conseguir alguma coisa, né? O que é isso? É esse olhar para baixo. É olhar para baixo. É o homem prudente que, para ser feliz, olha abaixo de si mesmo. É olhar para baixo e perceber o que o meu semelhante está precisando, o que ele está buscando para ele, do que ele está necessitando. Então, se ele está necessitando de um determinado produto, se ele está necessitando de alguma coisa que para ele vai ser como é que assim, necessário, é o abrir mão disso. É o abrir mão disso. Então, essas lacunas que a gente estava falando ali, né, que a gente estava conversando um pouco antes, falando dessas lacunas que existem no nosso espírito mortal, como é que a gente pode preencher essas lacunas? Né? Como é que a gente pode preencher? Porque a gente não possui o corpo da gente. A gente não possui o corpo da gente. De uma hora para outra, a gente não tem esse corpo. De uma hora para outra, não tem esse corpo. E esse momento que nós estamos vivendo,
esse momento que nós estamos vivendo, da pandemia que assola o mundo, não assola só o nosso país, a nossa cidade, assola o mundo, está nos mostrando exatamente isso. Exatamente isso. Do que as pessoas estão desencarnando nesse processo de pandemia. Elas não estão desencarnando por falta de alimento. Os que estão internados, tá? Não estão desencarnando por falta de alimento, elas não estão desencarnando por falta de material, por falta de roupa, por falta de tudo que o bem material que o mundo material possa trazer, tá? Elas estão desencarnando por falta de um produto que não é vendido, que não é comprado, que não está no câmbio, a gente não troca a moeda por ele, que é o ar. As pessoas estão desencarnando por falta de ar. Esse bichinho chega no organismo da gente, insiste em fazer uma parceria com o nosso organismo, se faz ali dentro, afeta pulmão, afeta a rim, afeta não sei o quê. O pulmão fica afetado, a gente não consegue captar o ar, que é gratuito. A gente não consegue captar o ar. O nosso organismo não consegue efetuar as trocas gasosas que ele necessita. Ele não consegue captar o oxigênio e liberar o gás carbônico. As células não conseguem fazer isso. As hemácias não conseguem fazer esse processo, porque todos os alvéolos pulmonares estão prejudicados. Então ele não consegue fazer esse processo. E ele não consegue obter isso, que é o essencial para a vida dele naquele momento. Né? Quantas pessoas nesse período de pandemia tiveram seus padrões de vida completamente alterados? Quantas pessoas ficaram desempregadas? Quantas pessoas perderam os seus negócios, o seu comércio? Quantas pessoas passaram por situações extremamente difíceis em função dessa pandemia. Então, essa pandemia está mostrando para a gente daquilo que a gente necessita. O que a gente necessita de verdade? O que a gente necessita? A gente não necessita do batom, a gente não necessita do sapato, não necessita de tudo isso. Porque os espíritos dizem para a gente qual é a receita da felicidade que eles dão para a gente. A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. E a posse do necessário é aquilo que é fundamental para a nossa existência. Se nós ainda achamos que o fundamental é o material, então a gente precisa repensar os nossos valores. É lícito ter o material? É lícito. É lícito eu gostar de coisas que me distraiam, que eu gostar de manifestações culturais, que eu gosto de exposição, de teatro, de shows. É lícito? É lícito. Agora eu preciso entender como é que eu estou utilizando isso que me é lícito. Isso que me é lícito. Que fim eu estou dando? Que uso eu estou fazendo da cultura que eu obtenho? Que uso eu estou fazendo dos bens que eu obtenho? Tem uma música de um outro roqueiro, Frejá, são os versos de Vitor Hugo que ele musicou, ele colocou uma música. E tem um pedacinho da música que diz assim, o nome da música é Um Amor para Recomeçar, e diz assim: eu desejo que você ganhe muito dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Então o problema não é o ganhar o dinheiro, o problema não é o comprar aquilo que me agrada, o problema não é comprar a minha caixinha que me agrada, o problema não é isso, o problema é o uso que eu estou dando a isso que eu estou comprando. O problema é eu ter uma quantidade muito além daquilo que eu necessito. O problema é eu reter esse material comigo quando alguém do lado está necessitando de alguma coisa. O problema é eu reter esse meu excesso da alimentação quando alguém do lado está passando fome. Né? O problema é eu saber que eu estou retendo tudo isso e quando eu vejo companheiros revirando latas de lixo em busca de um alimento. É esse o problema. O problema não é o comprar, o problema não é o reter, é saber utilizar com lealdade, é saber utilizar com parcimônia, é saber utilizar com responsabilidade.
né? O Evangelho tem uma lição, tem uma mensagem aqui para a gente assim, quase que encerrando o nosso estudo de hoje, tem uma mensagem aqui para a gente no capítulo 16, capítulo 13, aliás, que a vossa mão esquerda não saiba o que traz a mão direita, no item 16, é um texto que fala sobre a Condessa Paula, né, que é belíssimo, que diz assim: a mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nas tarefas domésticas, não pode consagrar algumas horas de trabalho úteis aos seus semelhantes? Que ela compre com o supérfluo dos seus prazeres, olha a utilidade aí, aquilo que ela iria comprar para o seu prazer, que não é necessário, que ela compre com o supérfluo dos seus prazeres, roupas que agasalham os infelizes que tremem de frio, que faça com suas mãos delicadas roupas grosseiras, porém quentes, que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se com isso seu próprio filho ficar com algumas renda a menos, o da pobre terá mais calor. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. A gente precisa entender qual é o nosso papel na vinha do Senhor. Qual foi o nosso compromisso? O que nós assumimos de compromisso no trabalho da vinha do Senhor quando estamos lá no plano espiritual, ainda programando as nossas próximas encarnações, né? Qual foi o nosso compromisso com a vinha do Senhor? Como ele diz aqui, trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre obreira, que nada tens de supérfluo, mas por amor aos teus irmãos, também deseja dar do pouco que possuis, doa algumas horas do teu dia, do teu tempo, o teu único tesouro. Eu não tenho que doar de material, eu posso doar o meu tempo, eu posso doar a minha palavra, eu posso doar o meu sorriso, eu posso doar a minha boa vontade, eu posso doar o meu abraço, né? Eu não tenho nada de supérfluo para doar, então que eu possa doar um pouco daquilo que eu tenho do meu tempo, que é um tesouro. Faz alguns trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto desses teus serões e também poderás proporcionar um pouco de auxílio aos teus irmãos. Terás algumas fitas de menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés nus. E vós, mulheres, que vos devotastes a Deus, trabalhai também para a sua obra, mas que os vossos trabalhos caros e delicados não sejam feitos somente para enfeitar as vossas capelas, para atrair atenção para a vossa habilidade e a vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto das vossas obras seja destinado ao auxílio dos vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede para eles a providência que diz: aos pássaros dos céus Deus dá o alimento. Que os fios de ouro e de prata que se entrelaçam sobre vossos dedos se transformem em roupas e alimentos para aqueles que necessitam deles. Fazei isso e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podereis produzir, dai. Dai o vosso talento, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, cujas obras são lindas somente por pessoas, são lidas somente por pessoas da sociedade, satisfazei seus momentos de lazer, mas que o produto de algumas das vossas vendas seja consagrado para o auxílio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência também venha em auxílio dos vossos irmãos. Por isso, não tereis menos glórias, mas eles terão alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis ser bondosos em qualquer classe social a que pertençais. Sempre tereis alguma coisa que possa ser partilhada. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parte do que Ele vos deu àquele que precisa do necessário. Porque se estivesses no lugar dele, ficarias bem contentes que alguém lhe dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão poucos menores, mas os vossos tesouros do céu
serão mais numerosos. Lá colhereis centuplicados os benefícios que semeardes aqui na terra. João Bordeaux, 1861. Então, a nossa questão, amigos queridos, com o necessário e supérfluo, é o uso que nós damos a eles, né? Como é que nós utilizamos isso? Como é que uso nós fazemos do necessário e do supérfluo? Agora, isso é uma busca nossa, uma busca nossa. Ninguém vai poder dizer para a gente o que é supérfluo para mim. Ninguém vai dizer para a gente, para mim, o que é necessário. Ninguém vai dizer o que é necessário ou supérfluo para cada um de nós. Nós precisamos fazer essa busca. E que nós, então que nós possamos fazer essa busca no nosso interior e chegar a essa conclusão. Isso aqui é supérfluo. Eu não preciso. Eu posso transformar isso num alimento, eu posso transformar isso num agasalho, eu posso transformar isso num objeto qualquer que seja necessário a alguém. Então, que a gente possa fazer essa busca, que a gente possa fazer essa busca que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina, que nós possamos acumular de supérfluo, que nós possamos acumular abraços, que nós possamos acumular beijos, que nós possamos acumular carinho, que nós possamos acumular amor. Esse supérfluo a gente precisa aprender a acumular, né? Muitos abraços, muito carinho, muitos beijos, muita gratidão, muito agradecimento a Deus pela possibilidade dos dias que iniciamos e pela possibilidade dos dias que nós encerramos. Nós possamos ter sempre isso em mente, é o nosso tesouro maior. O tempo é o nosso tesouro maior. Então, que nós possamos utilizar esse tempo da melhor maneira possível, em proveito daqueles que necessitam, em proveito daqueles que não têm. E certamente, como diz lá João, ao chegarmos no céu, quando nós tivermos esses nossos tesouros, nós poderemos ser muito mais felizes do que nós possamos imaginar do que é felicidade aqui no nosso plano material. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ajude, que Jesus nos ampare sempre nessa nossa busca das nossas lacunas espirituais, das nossas lacunas emocionais, para que a gente possa transformar essas lacunas em material necessário para diminuir um pouco do sofrimento dos que estão ao nosso lado. Um beijo em cada coração. Muito obrigada pela oportunidade da tarefa, que possamos estar aqui outras vezes. Um beijo grande em cada coração. Um abraço sincero e fraterno para todos.